mais Cristo, menos religião. Lucas 18, de 9 a 14, é a parábola do fariseu e o cobrador de impostos. Jesus também contou esta parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. Você já deve se lembrar que fariseu era uma classe religiosa lá em Israel, né? Então ele era um homem muito religioso, muito conceituado, tá? O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou avarento, não sou desonesto, nem imoral, como as outras pessoas. Agradeço-te também, porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, porque eu sou pecador. Há uma diferença profunda entre seguir a Cristo e seguir a religião. A religião cria pesos. A religião muitas vezes coloca fardos sobre nós. Exige isso, exige aquilo. Todo mundo que é religioso, todo mundo que já frequentou igreja, eu frequento igreja desde criancinha, sabe? Pode isso, pode não aquilo, tem que fazer aquilo. A religião cria pesos. Cristo tira os pesos. Cristo diz assim: olha, pegue o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A religião exige perfeição. Cristo oferece graça. A religião separa as pessoas entre bons e maus. Cristo aproxima todos de Deus. Jesus contou uma parábola justamente para confrontar esta confusão que nós fazemos. A história do fariseu e do cobrador de impostos. 2 homens entram no templo. Como você entrou no templo hoje? Um saiu justificado, o outro não. E a surpresa é que quem sai aprovado por Deus não é um religioso exemplar, o fariseu. Você sabe que a palavra fariseu significa separado. É aquela pessoa, assim, que toda mãe gostaria que fosse seu genro. Aquela pessoa não faltava à igreja, cumpria tudo, etc. É o pecador arrependido que sai justificado por Deus. Ele era um cobrador de impostos. O cobrador de impostos, ele tinha uma franquia do Império Romano. Sabe que quem dominava lá era o Império Romano. O cobrador de impostos, ele adquiria uma franquia, tinha que arrecadar um certo valor que o Império Romano lhe designava, e o que ele arrecadasse a mais, ficava com ele. Então, além de ser um traidor da pátria, o cobrador de impostos era considerado um ladrão. Mas é interessante que foi ele, o odiado, o pecador, o ladrão, o traidor da pátria. Ele é que saiu justificado. Nesse texto, há 3 diferenças básicas entre a religião e Cristo. Eu quero caminhar com você por esta parábola e mostrar 3 verdades que desmoronam a religião e revelam o coração de Cristo. Então, olha só a primeira diferença. A religião exige, Cristo acolhe. A palavra diz: Jesus também contou esta parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. Você conhece o religioso que vive desprezando os outros? Que empina o nariz, olha para todo mundo de cima para baixo? Pois Jesus pregou para essas pessoas. A religião costuma criar um Deus que exige, exigente. Cristo revela um Deus que acolhe as pessoas. A religião tradicionalmente apresenta a Deus como alguém que tem expectativas altíssimas. Eu me lembro daquela musiquinha que eu cantava quando era criança, na igreja. Cuidado, olhinho no que vê, cuidado, olhinho o que vê,
O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho que vê. Ou seja, a gente tinha um pavor de tudo que fazia. E não era me vendo para cuidar de mim, é me vendo para pegar as minhas falhas. A religião mostra um Deus que se frustra com as nossas falhas. Ah, Cidinha, eu esperava tanto de você, Cidinha, e você faltou na escola bíblica. Você não fez a sua leitura diária. Um Deus que se frustra com a gente. Um Deus que se entristece com a nossa negligência. Um Deus que observa as nossas omissões, aquilo que a gente deixa de fazer. Um Deus que cobra sempre uma vida mais digna. Esse é o Deus da religião. Agora, não me entenda mal. É verdade que Deus é santo e deseja que nos santifiquemos. Sede santos. A santidade, aliás, a doutrina da santificação é uma doutrina que anda meio esquecida por aí. Deus quer que a gente seja santo. É verdade que Ele não compactua com a nossa injustiça. É verdade que Deus nos criou para algo muito maior do que o egoísmo, do que a mentira, do que a indiferença. Mas nós somos humanos. Você se conhece. Eu me conheço, sou pastor. Eu conheço as minhas limitações. Mas eu sou humano. E eu gosto muito daquele versículo na Bíblia que diz assim, que Deus conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Então, quando eu tropeço, quando eu penso, ajo, sinto, Deus olha para mim e fala assim, vou jogar um raiozinho na cabeça desse infeliz. Não, ele deve falar assim, a Trindade lá discutindo, fala assim, é pó. Os irmãos entendem? Deus é justo, Deus quer o melhor para a minha vida, mas Ele conhece a minha estrutura. Quando a religião assume o controle, ela transforma essa santidade em terror, não em transformação. Então há pessoas que têm medo de Deus, e a religião criou esta imagem em nossa mente. Então, o fariseu via Deus como um fiscal moral, alguém que está fiscalizando a minha vida. O cobrador de impostos via Deus como um pai misericordioso. Qual é o seu Deus? Eu me lembro uma vez eu fiz um curso com o pastor Irlande, e ele falou assim, como é que você se dirige a Deus quando ora? Então tem pessoa que, quando ora, fala assim, Altíssimo, soberano Deus, sabe? Assim, como alguém que está indo procurar assim, um rei, uma autoridade. Mas Jesus nos ensinou a orar a Deus como Pai. Abba, a palavra Abba, a palavra aramaica, significa paiê, paizinho, papaizinho. Essa é a maneira como Deus nos ensina a nos dirigirmos a Deus. O fariseu acreditava que Deus estava satisfeito com ele. O cobrador de impostos sabia que não tinha nada a apresentar a Deus. E Jesus disse, este desceu justificado e não aquele. Por quê? Por que Jesus disse isso? Porque Deus não está procurando pessoas perfeitas. Deus está procurando pessoas verdadeiras. Pessoas que são transparentes, que são o que são diante de Deus. A religião cria um Deus que só ama quem merece. Cristo revela um Deus que ama porque Ele é amor. Deus é amor. Deus não ama. Ele é amor. Então não pense que Deus me ama aqui, que estou aqui na igreja, um domingo à tarde, pregando, e me ama mais do que aquele que ficou em casa assistindo Netflix. O amor de Deus é perfeito, gente. O amor de Deus é perfeito. É como um hospital. Ninguém exige que o doente esteja saudável para entrar num hospital. Quantas pessoas já foram internadas diversas vezes com a mesma enfermidade e foram recebidas sem problema? É isso. Ah, não. Poxa, eu já te tratei, eu já te dei o remédio, agora você volta aqui. Ah, não vou te atender, não. Isso não acontece. A igreja é assim, um local onde nós vimos com as nossas enfermidades. Eu tenho meus problemas, você tem os seus. Há muitas igrejas que exigem que o pecador esteja arrumado para se aproximar de Deus. Nós já temos falado isso aqui. Nós queremos que as pessoas já venham convertidas e santificadas. Quando a igreja é para receber as pessoas como estão. Não é o hino que a gente gosta de cantar, tal qual estou, com todas as minhas limitações, todos os teus pecados. E se nós cremos no poder de Deus, na ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, nós vamos compreender que o Espírito Santo vai mudar o coração
desta pessoa. Cristo cura primeiro, transforma depois. Esta é a ação. Uma segunda diferença entre Cristo e religião é que a religião gera prepotência. Cristo gera humildade. O fariseu ora assim. Olha só que bonito, irmãos. Que oração do fariseu. Ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento. Tem alguém avarento aqui? Levante a mão. Não sou desonesto, nem imoral como outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Aquele ali, hein? Aquele é roupa que vira igreja. Olha lá. Só vai para se exibir, etc. É interessante que o fariseu não ora para Deus. Ele ora para si mesmo. Ele se coloca diante de um espelho, enxerga a si mesmo e começa a cantar: eu me amo, eu não consigo viver sem mim. É isso. Ele não confessa pecados. Notem, não há um pecado no sujeito. Ele apresenta o seu currículo para Deus. Deus, viu o dízimo que eu dei o mês passado? Ele não busca misericórdia. Ele quer reconhecimento de Deus. Sabe assim, Deus, estou na igreja, hein? Domingo, hein? Estou aqui na igreja. Você ouviu que eu fui lá, dei meu dízimo? Bom, depois a gente conversa sobre isso. Eu estava pensando, ao preparar esse sermão, eu já vi muitas vezes alguém dizer assim, diante de uma tragédia na familiar, pessoal, ele diz: por que Deus foi fazer isso comigo? Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Interessante, não é? É o típico religioso, né? Eu mereço muito mais do que isso, Senhor. Eu mereço muito mais do que isso. Como é que isso foi me acontecer? Esse é o espírito do fariseu. Eu gostei de uma frase que eu li esta semana: a comparação é a linguagem da religião. Nós estamos sempre nos comparando, né? A igreja é melhor que a sua, eu sou mais santo que você, minha vida é mais certinha do que a sua, e assim por diante. É a religião que faz isso com a gente. A religião nos convence de que nós somos melhores e nos faz medir espiritualidade pelo comportamento. Então, eu sou mais espiritual porque eu faço isso, faço aquilo ou aquilo outro. A religião avalia o nível de espiritualidade de alguém com base em suas ações visíveis. Como assim, se a pessoa frequenta o culto, eu sou melhor. Não estou dizendo que... Alguém vai dizer assim: então não precisa frequentar culto? Não, se for para vir à igreja por medo de algum castigo ou por hábito, não sei se faz algum valor. Jesus frequentava a sinagoga. A Bíblia diz que era costume dele frequentar a sinagoga. Jesus era religioso nesse sentido. Ele frequentava a sinagoga. A gente compara a pessoa se ela ora em público, como é que ela ora, se ela não comete pecados escandalosos. Estou falando pecado escandaloso. Então, assim, matar, roubar, adulterar, isso é pecado escandaloso. Agora, tem pecado, por exemplo, fazer uma fofoquinha, né? Falar mal do pastor, falar mal da irmã fulana, do irmão fulano, isso é, né? Ser avarento, ser mentiroso, guardar uma magoazinha no coração. Isso, todo mundo tem mágoa. Então, assim, o pecado tem que ser daqueles bravos mesmo, né? Aquele pecado cabeludo, não pecadinho. Se ela se veste de forma adequada, se ela usa os jargões evangélicos, né? Deus é fiel. Todo mundo fica expressão: esse cara é crente, hein? Deus é fiel. É jargão, né? Tem que usar aquelas palavras assim, que o identifica. Se ela parece ser uma pessoa certinha. Essa lógica é uma lógica comportamentalista. Ela assume que quem se comporta bem é espiritual e quem falha é carnal, ou uma pessoa que está longe, está distante de Deus. E a religião nos transforma em juízes dos outros. A religião nos leva a acreditar que Deus nos deve alguma coisa. Eu tinha um aluno no seminário que eu dei aula, que ele me contou uma vez: olha, pastor Silvio, domingo foi um pregador lá na minha igreja, era uma igreja neopentecostal, domingo foi um pregador lá na igreja que nos ensinou a colocar Deus na parede. Assim: Deus, está aqui, prometeu, tem que cumprir. Está me devendo. O fariseu é o símbolo da espiritualidade e da comparação. E eu pergunto, gente, quem aqui, tirando eu, quem aqui alcançou o padrão de Deus? Quem aqui pode dizer assim: estava lembrando daquele versículo de Paulo, né? Paulo, hein? Ô Paulo, não estou falando qualquer um não. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Se Paulo fala isso, o que eu posso falar de mim?
que você vai falar de si mesmo? Ninguém alcança o padrão. A mera suposição de que você é um bom crente. Aliás, nós temos essa tendência, né, de nós sabemos quem vai para o céu e quem não vai. Já viu isso? Nós muitas vezes fazemos isso. O perfeccionismo religioso é uma forma de idolatria. É tentar ser o próprio Salvador. É acreditar que Deus vai olhar para nós e dizer: olha, agora eu estou satisfeito com você. Parabéns. Sabe que Deus nunca disse isso para ninguém. Ele só disse para uma pessoa. Para quem foi? Para Jesus. Ele disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Para mais ninguém ele disse. Nós vivemos na cultura da performance. Corpo perfeito, carreira perfeita, família perfeita, espiritualidade perfeita. Mas Cristo diz: o que eu quero de você, basta você ser humano. Cristo não quer performance, Cristo quer entrega. Você entrega seu coração, transparente para Ele. Nós não enganamos Deus. Já disse isso aqui. A gente engana tanto a Deus, a gente mente tanto, às vezes cantando. Está vendo quando a gente canta? Que alegria! E você não está sentindo nada daquilo, só está cantando. Canta da boca para fora. Quantas vezes a gente ora palavras vazias, que não chegam a Deus? Eu te agradeço. Eu conheço um escritor que diz que muitas vezes as nossas orações a gente entrega caixa vazia para Deus. Caixa bonita de presente, bem embrulhadinha, mas quando Deus abre, está vazia. Porque a gente diz: Senhor, eu te agradeço. Mas agradece pelo quê? Esta é a questão. A humildade do cobrador de impostos, tem misericórdia de mim, pecador, é que abre a porta da graça. Esta humildade que vai nos aproximar de Deus. E, concluindo, a religião exige perfeição. Cristo oferece graça. Jejuo 2 vezes por semana e te dou de tudo o que ganho. Já o cobrador de impostos não tenta negociar com Deus. Olha o que diz a palavra: mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou um pecador. Acho interessante que ele ficou de longe. Ele estava ali no pátio, no templo, e o cobrador de impostos ficou distante dos religiosões, os admirados. Ele ficou ali. O fariseu deve ter ficado lá perto do Santo dos Santos, mais próximo possível, tá lá de pesado. O fariseu não. O cobrador de impostos não tenta impressionar, não tenta justificar sua vida. Ele apenas diz: eu sou pecador. E Jesus afirma: este desceu justificado. A religião diz: Deus te ama mais quando você acerta. A religião diz que Deus te ama menos quando você erra. A religião diz que o seu relacionamento com Deus depende dos seus méritos. Mas como todos somos falhos, aí a gente se torna hipócrita. Isso é uma coisa terrível, meus irmãos. Porque a gente sabe que nós não temos os méritos todos. Nós sabemos onde a roda está presa. Então o que a gente faz? A gente vira hipócrita. A gente finge, a gente canta, a gente sorri. Eu já vi pessoas que se odiavam na igreja, mas: ô meu irmão, tudo bem? Maravilha. E a gente disfarça. Então a igreja devia ser um lugar de transparência, onde nós abrimos nosso coração, onde a gente chegasse aqui e dizer: eu pequei, eu menti, eu estou com mágoa no meu coração. Mas ninguém fala isso. É isso. Jesus disse: venham a mim os cansados. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O Salmo 103 nos fala: não os trato segundo os seus pecados. Jesus nos purifica. A casa do Pai não funciona por méritos. Quem merece mais? Na casa do Pai, nós chegamos sujos e somos aceitos. É assim a casa do Pai. Na casa do Pai, não há lista de pontos. Na casa do Pai, não há medo de punição. Na casa do Pai, há misericórdia, graça e compaixão. Nós falamos sobre a parábola do filho pródigo recentemente aqui. E ali a gente entende o que é a compaixão do Pai. A Bíblia fala que Deus não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos. É isso que diz a palavra de Deus. Educar filhos apenas por mérito cria crianças que aprendem a fazer tudo escondido. Então, se você tirar nota tal, você vai ganhar tal. Se você fizer tal coisa, você vai ganhar. Só trata na base do mérito. E a criança faz tudo escondido. Deus não quer filhos escondidos. Deus quer filhos livres. A religião pesa, Cristo alivia.
A religião exclui, Cristo inclui. A religião exige perfeição, Cristo oferece graça. A religião cria arrogância, Cristo cria humildade. A religião aponta o dedo, Cristo abre os braços. O fariseu confiava em si mesmo e saiu vazio. O cobrador de impostos confiava na graça e saiu justificado. Hoje, Cristo nos chama a abandonar a religião e abraçar o evangelho. Abraçá-lo. Não é sobre o que você fez, não é sobre o que você deixou de fazer, é sobre quem Deus é. Ele é misericórdia, Ele é graça, Ele é amor.